Olá, bom dia a todos. Nós estamos aqui ao vivo na transmissão da Igreja Betânia. Você que está ao vivo aqui, né? Você que está ao vivo no Facebook, agora sim. Você que está ao vivo no Facebook, seja muito bem-vindo. Espero que você seja abençoado nessa transmissão ao vivo. E você que está aqui no Instagram, que também você receba muito de Deus nessa manhã em que a gente vai falar muita coisa bacana. Esperamos que Deus possa ministrar também muito ao seu coração. Antes de iniciar nossa transmissão ao vivo, nosso culto online, eu queria ler uma passagem aqui do Salmo 95, quando nós recebemos um convite para louvar ao Senhor. O versículo 1 diz que cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todas as coisas. Que maravilha é saber que Deus é todo-poderoso, mas que também se preocupa com a nossa pequenez, com a nossa vida, com a nossa situação. Então que nessa manhã de domingo você possa, mesmo que pela internet, ainda por conta dessa questão do coronavírus, que você possa receber o abraço do Senhor e também ser ministrado na manhã desse domingo. Deus abençoe a gente. Amados irmãos, vamos declarar sobre a sua casa, sobre este lugar onde você está neste momento. Venha, Espírito Santo, sopra sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Você pode declarar isso sobre a sua casa, sobre a sua família? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Declare isso, meu irmão, sobre a sua casa. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor, tua glória. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A presença, eu provei e vi desse amor, eu provei e vi, declare isso, querido, aleluia, Jesus, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, venha sobre nós. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo
sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória. Vamos cantar, vamos provar desse amor de Jesus. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós vamos agora entrar no nosso momento de intercessão. E nesse momento de intercessão, nós queremos ser inundados pela presença do Espírito Santo de Deus. Ontem à noite, o pastor Silas falou de que a Igreja Betânia vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. E ela vai ser cheia do poder de Deus. E nós cremos nessa palavra profética que saiu da boca do pastor Silas. E nós cremos que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Em João 14, verso 12, o Senhor Jesus diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então o Senhor Jesus disse que nós poderíamos fazer as obras que Ele faz e ainda maiores, porque Ele iria para o Pai. E depois, mais tarde, Ele fala: eu vou para o Pai, mas eu vou te mandar o Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo veio no Pentecoste. E nós cremos que agora que nós estamos, nesse final de semana que nós estamos celebrando o Pentecoste, a Igreja de Jesus na Terra vai viver o grande Pentecoste. Vai viver a grande manifestação do Espírito Santo de Deus. E nesse momento de intercessão, nós vamos interceder para que através do Espírito Santo de Deus, nós possamos viver milagres. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. E eu vou estar intercedendo pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos hoje. E nós oramos, Senhor Deus, através do poder do Espírito Santo de Deus, que nos faz, Senhor Deus, chegar em cada lar aqui, Senhor Deus, ó Pai. O poder do Espírito Santo de Deus que faz com que a nossa oração possa chegar, Senhor Deus, em cada casa, em cada família, Senhor Deus, em cada pessoa que está ouvindo, Senhor Deus, ó Pai, essa oração. E eu oro, Senhor Deus, por cura. Eu oro pela manifestação de cura, Senhor Deus, sobre os meus irmãos e as minhas irmãs que estão enfermos. Senhor Deus, ó Pai, mesmo que o diagnóstico diga, não tem mais jeito, mesmo, Senhor Deus, que o tratamento não esteja funcionando, eu creio num Deus que pode mudar diagnóstico, eu creio num Deus que pode fazer o tratamento funcionar, eu creio num Deus que pode curar, Senhor Deus, ó Pai, o enfermo, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, todo e qualquer enfermo, Pai, nós declaramos a cura, nós declaramos o sobrenatural, nós declaramos a restauração da saúde, nós declaramos que os órgãos vão voltar a funcionar, nós declaramos, ó Pai, o milagre agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus Todo-Poderoso. Manifesta, Senhor Deus, a sua glória, manifesta o seu poder, Pai. Senhor Deus, ó Pai, neste momento aquela pessoa que está com dor, precisando, Senhor Deus, de remédio forte, Pai, para tirar a dor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Rapá, que pode curar toda
oro, Senhor Deus, eu oro pelas nossas grávidas. Pedimos, ó Pai querido, que aquela que está esperando o seu filho, e Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor venha guardá-las, ela e a criança. São, Senhor Deus, pessoas que nós amamos e pedimos um bom parto. Pedimos, Senhor Deus, ó Pai, o sobrenatural, Senhor Deus, sobre a vida desta mulher no parto, em nome do Senhor Jesus. Deus, muitos de nós estamos doentes na alma, Pai. Senhor Deus, uma dor em nossa alma. Senhor Deus, jovens se suicidando, Pai. Pessoas, Senhor Deus, ó Pai, perdendo a esperança na vida. E o Senhor é a nossa esperança, Senhor. Por isso, ó Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus. Toda tristeza, toda depressão, toda angústia seja tirada da vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Senhor Deus, a Tua palavra diz que na Tua presença, Pai, a tristeza salta de alegria. E eu declaro isso na casa do meu irmão e da minha irmã. Senhor Deus, fortalece os lares, fortalece os casamentos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, dê sabedoria para a esposa, para o esposo. Pai, guarda os filhos da nossa igreja, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, cada jovem, Senhor Deus, cada criança desta igreja. Derrama, Senhor Deus, a Tua glória. Pai, que a Betânia seja uma igreja conhecida pelo Teu poder. Manifesta mesmo o Teu poder no nosso meio, Pai. Manifesta, Senhor Deus, a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em Ti. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em Ti. Toque em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, toca em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, deixa fluir no meu interior Tua palavra e poder. Rios de água viva, fonte de alegria, flui em mim, Senhor. Toque em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, toca em mim, Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, vivifica minha alma, vivifica minha alma, Espírito. Amém, glória a Deus. Bom, gente, agora a gente vai passar por um recado muito importante. Daqui a pouco vai subir aí na tela, se você está acompanhando no celular, no computador, né? Ou até mesmo na televisão, se você acaba sintonizando o celular na televisão. Uma boa notícia, e graças aí com a sua ajuda e também com a provisão de Deus, nesse mês nós conseguimos fechar 100% com o mês, ou seja, fechamos o mês no azul, graças à contribuição dos irmãos e também com a provisão do nosso Senhor. Nós conseguimos bater todas as nossas metas, as nossas despesas básicas,
e nós queremos continuar atingindo esse objetivo. Portanto, se você puder contribuir com a gente, todas as informações das nossas contas bancárias estão passando aí embaixo do seu vídeo. Você pode se informar, tirar um print, mandar aí para os seus familiares, porque toda ajuda é muito bem-vinda para que o reino de Deus, através da Igreja Betânia, continue avançando. Lembrando que nós ficamos muito gratos com a disponibilidade, a gratidão e também a ajuda que os irmãos estão nos concedendo. Mas pedimos muito para que Deus abençoe e recompense cada um com muitas bênçãos, não somente materiais, mas principalmente espirituais, com a presença dele, com a presença dele na sua família, no seu trabalho, e pode ter certeza, viu? E nós também queremos pedir para que Deus possa abençoar muito a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças, e para que o Espírito Santo de Deus, assim como nós vamos estudar hoje, também possa fazer uma revolução mesmo na sua vida, possa promover realmente muitas mudanças na vida da sua família, no seu trabalho, e que em nome de Jesus você também possa declarar o quão você tem sido abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Bom, agora a gente vai passar para a palavra de hoje. Peço que você fique aí com seus familiares, que você preste bem atenção nessa palavra que o pastor José Antônio Pereira vai falar para a gente hoje, né, Zé? Isso aí. Não é? Obrigado. Deus abençoe. Bom dia a todos vocês. Um privilégio poder estar aqui hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado direta e indiretamente para que nós pudéssemos chegar até a sua casa. Hoje é o domingo de Pentecostes. Nós estamos celebrando o Pentecostes, esse marco na história da igreja, e foi realmente um marco na história da igreja do Senhor Jesus, e foi uma coisa assim maravilhosa o que aconteceu, foi surpreendente, foi tremendo, porque isso veio abalar todas as estruturas, não apenas da igreja, mas de todo o mundo daquela época. A Bíblia começa com a presença do Espírito Santo. Em Gênesis 1:2, a Bíblia nos diz que a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E é interessante que ela inicia com o Espírito Santo e termina também com o Espírito Santo, pedindo a vinda de Cristo. É o que registra o apóstolo João em Apocalipse 22, versículo 17, diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Esse Espírito aqui de Apocalipse 22 é o mesmo Espírito Santo. Ele e a noiva, quer dizer, a igreja de Cristo, dizem, vem ao noivo, ao cordeiro, que é Jesus. Vem a todo aquele que ouvir, diga, venha, vem. Esse é o convite feito pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos a vida de Jesus, desde o Antigo Testamento, apontando para Cristo, o Cristo antes de Jesus. Interessante isso, não é? Sim, porque Cristo é eterno, ele sempre existiu. Cristo, ele faz parte da Trindade excelsa, da Trindade eterna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o tempo todo a presença viva do Espírito Santo. Se não, veja, por exemplo, Isaías capítulo 42, versículo 1. 42:1 diz o seguinte: eis o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Olha que lindo isso é o Pai falando a respeito do Filho, lá no Antigo Testamento, já prevendo, já antecipando, já anunciando, pré-anunciando, uma palavra profética. E ele continua dizendo, porém nele o meu Espírito. Isso é o Pai falando a respeito do Filho, que ia enviar o Espírito Santo, e ele trará justiça às nações. E depois, o outro texto que está em Isaías também, capítulo 61, dizendo, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, e esta palavra profética vai se cumprir na vida
de Jesus, conforme nós vamos ver daqui a pouco. No anúncio do nascimento de Jesus, ali estava a presença do Espírito Santo, e esses textos que eu vou citar agora para você mostra claramente a relação de Jesus com o Espírito Santo. Primeiro no seu nascimento, né? E já pré-anunciado em todo o Antigo Testamento, mostrando aos profetas, o Espírito Santo inspirando os profetas profeticamente, para trazer essa palavra profética de anúncio da chegada do Messias. Mas Lucas registra isso no seu capítulo 1, versículo 35, ele diz: o anjo respondeu naquele diálogo do anjo com Maria, né? Aquela visitação do anjo, o anjo então respondendo a uma pergunta de Maria, porque aquela menina, aquela jovenzinha, entre 16 e 17 anos, ela, quando recebeu essa notícia, ela teve uma pergunta no coração dela, e ela fazendo essa pergunta ao anjo: como que vai acontecer isso? Como que essas coisas vão se suceder? Aí o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você. Olha que lindo isso. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. A presença do Espírito Santo na vida de Jesus no anúncio do seu nascimento. Agora, quando Jesus chega em Betânia, no Rio Jordão, na parte de Betânia, e lá está João Batista fazendo os batismos, Jesus chega para ser batizado por João. E ali aconteceu uma coisa linda, uma cena maravilhosa, porque quando Jesus se aproxima, João vai logo perguntando: olha, mas eu deveria ter você, e você vem até mim? E o Senhor Jesus olha para João e diz: vamos deixar isso para depois, agora faça o que você tem que fazer. Então João batizou Jesus no Rio Jordão, e naquele momento o céu se abriu. Olha que imagina essa cena, o céu se abre e desce então o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e pousa sobre Jesus, e do céu se ouve uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, a quem eu amo, a quem eu me comprazo, em quem eu tenho uma alegria. Deus, o Pai, anunciando o Filho com a marca registrada, não é? Com a homologação do Espírito Santo em forma de pomba. A pomba pousa sobre o Cordeiro. Coisa maravilhosa. E mais adiante Lucas vai registrar no capítulo 4 que é o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo no início do seu ministério. E esse texto todos nós estamos lembrados. O Espírito Santo conduz Jesus, ele vai lá e fica 40 dias em jejum. E ali estava a presença do Espírito Santo ao lado de Jesus. E na sequência, pós-tentação e pós-vitória sobre o adversário, que o deixou, diz Lucas, temporariamente, porque depois lá na frente ele se manifesta novamente, temporariamente, então vem Lucas dizendo exatamente que Jesus sai então daquele lugar e é levado para a Galileia pelo poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, eu estou lendo em Lucas 4, 14 e 15, olha que lindo isso. E por toda aquela região se espalhou a sua fama, porque onde Jesus estava, o Espírito Santo estava com ele, exaltando a pessoa dele, em cada palavra, em cada atitude. E Jesus ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam, todos diziam: que coisa extraordinária, nós nunca ouvimos nada semelhante, nós nunca ouvimos nada parecido com isso. Ele ensina realmente com autoridade, e esta autoridade vem do Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo, nós temos o relato de que Jesus se declara o Messias, o enviado, o ungido que haveria de vir. É Lucas que está então registrando o cumprimento da palavra profética proferida por Isaías há mais de 700 anos antes, falando exatamente isso: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4, versículo 18 em diante, olha o que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.
Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, prestando atenção em Jesus no sábado de manhã. Jesus estava ensinando na sua sinagoga, na sinagoga ali de Nazaré, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha que coisa impressionante. Nós temos aqui Jesus dizendo, afirmando, falando: eu sou o Messias, eu sou o enviado, eu sou ungido pelo Espírito Santo, o escolhido do Pai, para anunciar o Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Sou eu que estou falando com vocês, eu que estou aqui. É isso que Jesus afirma. E agora nós temos o Espírito Santo acompanhando Jesus nos seus últimos dias com seus discípulos. É o que ele registra no Evangelho de João, no capítulo 14 e no capítulo 16, especificamente falando sobre isso. Há algo interessante no Evangelho de João, porque ele mostra Jesus no seu ministério público, pregando e curando, e o objetivo de João é mostrar Jesus como Deus. Esse é o grande objetivo de João no seu evangelho. Ele quer mostrar Jesus como Deus. Uma pessoa me perguntou, ou mais de uma já, onde que está escrito na Bíblia que Jesus é Deus? Eu falei: é fácil, leia o evangelho de João, e você vai ver que do começo ao fim, cada palavra que João fala é apontando Jesus como Deus, o Todo-Poderoso, aquele que foi enviado pelo Senhor. Mas chega até o capítulo 12, você percebe claramente a linha pública do ministério de Jesus. Jesus falando para fora, Jesus falando para as cidades, Jesus falando para os judeus, para os incrédulos, para os gentios que o ouviam, para todos quantos quisessem ouvi-lo, ali estava Jesus. Mas a partir do capítulo 13, João nos mostra Jesus focado nos seus discípulos, em particular, antes do seu sofrimento. Olha que interessante, há um divisor de águas aqui. Então João, no capítulo 1 até o capítulo 12, ele apresenta João pregando para todos. Mas a partir do capítulo 13 até o final, até o seu sofrimento, você vê claramente Jesus focado nos seus discípulos. É um tempo íntimo, é um tempo particular do Senhor. Ele sabe e percebe que está chegando a hora, a sua hora, e então ele pega o suprassumo desse tempo, e ele dedica exclusivamente em atenção aos seus discípulos, mostrando aos seus discípulos, confortando os seus discípulos, fortalecendo os seus discípulos, preparando os seus discípulos para aquilo que haveria de vir. E sempre então ele mostra a presença do Espírito Santo, que é aquele que deveria continuar com eles, o Consolador, aquele que estaria presente. No capítulo 14, ele promete a descida, a vinda do Espírito Santo. Nos versículos 15 e 17, e no capítulo 16, ele ensina sobre a obra do Espírito Santo. Jesus está ensinando. Então, quando Jesus, já ressuscitado, na sua última conversa com seus discípulos, praticamente na última conversa, momentos antes de ser assunto aos céus, ele declara em Lucas 24, 45 seguintes, que diz o seguinte: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Aqui é Jesus ressuscitado, dando as últimas instruções para os seus discípulos. Jesus haveria de ser assunto aos céus, e agora então os discípulos vão continuar ainda com a presença de Jesus, mas em espírito. Deveriam estar preparados para isso. Então Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, disse Jesus, olhando para aquele grupo de homens que estavam num misto, estavam com coração triste, coração apertado. Eles estavam, por um lado, felizes, alegres, mas perceberam que tinha algo novo acontecendo. E aí Jesus lhe diz: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Essa foi a instrução de Jesus.
Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Olha que coisa impressionante. Jesus então está com eles, está ali pertinho, e leva para Betânia, um lugar onde acontecem tantas coisas no ministério de Jesus, um lugar tão citado, tão especial para Jesus, e é ali que ele levanta as mãos e abençoa os seus discípulos, e depois ele é assunto aos céus. E estando ainda abençoando-os, ele os deixou e foi elevado na presença deles. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com o coração cheio de alegria, porque agora eles ouviram do próprio Mestre, já em corpo glorificado, ouviram dele: vão para Jerusalém, aguardem o poder do alto, porque vocês não vão permanecer sozinhos, eu vou cumprir a minha promessa. É isso que Jesus está dizendo. E porque obedeceram as palavras de Jesus, perseverando em oração, Lucas nos conta que em meio da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som impetuoso, como de um vento muito forte, e encheu a casa no qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todas as pessoas que ali estavam naquele cenáculo ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E a partir desse dia, o mundo nunca mais foi o mesmo. Porque a igreja saiu das 4 paredes e ganhou as ruas, mudando para sempre a história da sociedade. Aquele grupo de discípulos que estava agora antes amedrontados, inseguros, com medo dos judeus, medo de serem massacrados, medo de serem mortos, agora recebem o poder sobrenatural do Senhor Jesus. O Espírito de Jesus entrou na vida de cada um deles. E é interessante porque é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, ele é o Emanuel, ele habita em nós, ele habita dentro de nós, ele habita dentro de todo aquele e aquela que está aberto à pessoa de Jesus, que se rende aos pés de Jesus, porque onde o Senhor Jesus entra, o Espírito Santo é que está entrando, é ele que abre as portas. E finalmente, eu quero ler em João 16, para ouvir o que Jesus está nos ensinando acerca do Espírito Santo. E no capítulo 16, eu quero que você me acompanhe, o versículo 7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. O Senhor Jesus está dizendo, está vendo, é fundamental, é condição sine qua non, que eu esteja indo para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Havia uma apreensão no coração dos discípulos, é claro e natural, porque eles não estavam querendo ou não estavam entendendo como que seria, então, continuar sem Ele presencialmente, fisicamente. Mas o que o Senhor Jesus já sabia, estava tentando revelá-los, é que eles deveriam ficar em paz e tranquilos, porque quando o Senhor Jesus fosse de volta para o Pai, recebido na glória, eles iriam receber o Consolador, o Conselheiro, o amigo, como diz Eugene Peterson, o amigo, o companheiro, aquele que está conosco todo momento, todo instante, aquele que nos visita, aquele que está aqui, aquele que está aí, onde você estiver. Para o Espírito Santo não há barreiras, não há fronteiras, não há muralhas. Ele chega em qualquer lugar, onde houver um coração aberto, onde houver um coração sedento, onde houver uma pessoa sedenta, onde houver um mendigo da graça de Deus, dizendo, eu preciso, eu quero, ali estará o Espírito Santo de Deus, habitando o seu coração. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo,
porque o príncipe desse mundo já está condenado. Agora aqui o que o Senhor Jesus está fazendo é apresentando o Espírito Santo e como ele vai agir no mundo, ou seja, naqueles que ainda não são dele. Ele está dizendo: o Espírito Santo, ele convencerá, ele convencerá. É ministério do Espírito Santo convencer. Faz parte da história de Satanás acusar. Quem acusa é Satanás, mas o Espírito Santo convence. A palavra de Deus nos diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta força nenhuma, não é nada por fórceps, não adianta forçar, não é por obrigação, não é por constrangimento, é pelo toque do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus não tocar, nada acontece, nada acontece. Você tem que depender e confiar inteiramente na ação do Espírito Santo. Às vezes eu vejo pessoas que chegam para mim dizendo: olha, fala para o fulano, pega no pé dele, faz isso, faz aquilo. Gente, não adianta. Nós temos que fazer a nossa parte, dar um testemunho autêntico do que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida e depois deixar que o próprio Espírito Santo vai convencer outras pessoas a respeito do que ele é capaz de fazer. E essa pessoa que está vendo isso vai ver presencialmente na minha e na sua vida a presença do Espírito Santo de Deus. Em João 16, no versículo 8 a 11, aqui é interessante porque o Espírito no mundo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas mais adiante, o Espírito Santo na vida dos discípulos, e é isso que Jesus está ensinando agora. Ele está sendo didático, está dizendo: olha, e é isso que vai acontecer com vocês. O Espírito Santo na vida de vocês. E ele diz: quando o Espírito da verdade vier, João 16, 13 a 15, ele os guiará a toda a verdade. Ele que nos guia. O Espírito Santo é um guia, é um guia. Você não tem que olhar para a sociedade, você não tem que olhar para as redes sociais. Num momento, numa crise como essa que nós estamos vivendo, informações de todos os lados, tanta fake news, nunca se ouviu falar de tanta fake news, de notícias falsas, como nos nossos dias. Nós precisamos de um guia, nós precisamos de uma orientação. Quem vai nos orientar? Será que nós somos um barco à deriva? Não. Todo homem e mulher de Deus que pertence a Jesus, tem o Senhor Jesus no seu coração, pode afirmar com humildade: o Espírito Santo é o meu guia, ele vai me guiar, ele vai me orientar. Como que eu sei disso? Porque Jesus ensinou isso. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. A totalidade da verdade não está com a esquerda, não está com a direita, não está no centro, como dizem, mas está com Jesus. Ele sim é que sabe realmente toda a verdade. Só o Senhor Jesus sabe qual é a verdade, somente o Espírito Santo sabe qual é, e ele vai revelar para mim e para você, para que eu e você então possamos tomar as nossas decisões, as decisões mais simples no dia a dia, mais simples, e permitir que ele faça a nossa agenda, permitir que ele presida a nossa vida em todos os detalhes, ter um modus operandi completamente dependente da ação e da vida do Espírito Santo de Deus. Ele não falará de si mesmo, continuou Jesus, ele não falará de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir. E é interessante aqui que o Senhor Jesus está deixando claro que o Espírito Santo, ele também é obediente à voz do Pai, apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, disse Jesus. O Espírito Santo, ele vem, não é para glorificar pessoas, não é para glorificar denominações, sistemas religiosos. O Espírito Santo veio até nós para glorificar o nome de Jesus. A glória tem que ser dada a Ele. O Espírito Santo vem para revelar a natureza do Senhor Jesus. E isto é glorificar ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Por quê? Porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É isso que Jesus está falando numa conversa íntima, olho a olho, cara a cara com seus discípulos. E eu imagino que nesse momento, a atenção dos discípulos, mesmo com o coração apertado, eles estavam bebendo cada palavra que Jesus estava falando. Ele é o nosso guia a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, porque apontará sempre para Jesus, em submissão ao Pai.
Ele falará apenas o que ouvir o Pai falar e mostrará o caminho para nós. Eu e você não estamos perdidos nesse mundo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós para nos mostrar o caminho. Ele vem para glorificar a Jesus. Tudo que o Espírito Santo faz como alvo principal é a glória de Jesus, é exaltar o nome de Jesus, é revelar a verdade dos ensinos de Jesus no nosso dia a dia. Concluindo, indo para o final, nós vivemos dias difíceis, muitas vozes nos cercam por todos os lados, mais do que nunca, chegou a hora de nós ouvirmos a doce voz do Espírito Santo e nos guiar em meio a essas densas trevas que estão nos cercando. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos declarar a nossa dependência do Espírito Santo, nós precisamos amar o Espírito Santo, nós precisamos desejar ardentemente a presença e a presidência do Espírito Santo. Ele é o combustível da igreja, ele é, e sem ele nada nós podemos fazer. E como que a gente faz isso? A gente faz isso indo para a presença de Jesus e dizendo: Senhor Jesus, revela-me a pessoa do Espírito Santo, para que eu possa, através da minha vida, ser uma extensão, uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo. Quando nós fazemos isso, através do quebrantamento e do arrependimento, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. O Espírito Santo traz quebrantamento para o nosso coração. É quando ele nos tira dos tronos, é quando ele nos tira de uma posição de soberba, de orgulho e de arrogância e nos coloca em nosso lugar. O nosso lugar é aos pés da cruz. Foi o que os discípulos fizeram, permaneceram aos pés da cruz. Nós precisamos de um Pentecostes. Nós não precisamos de uma doutrina. Nós não precisamos ser pentecostais. Nós precisamos de um Pentecostes. É diferente. É diferente. Pentecostes é a ação soberana de Deus na vida do seu povo, na vida dos seus discípulos. Nós não estamos falando de uma doutrina, de um movimento criado no ano tal, que nasceu no ano tal, por pessoas tais, por denominações tais. Nós precisamos de Pentecostes. Nós precisamos ver o fruto da presença do Espírito Santo. Nós precisamos ver o Espírito Santo exaltando Jesus nas nossas vidas. Nós não precisamos de propaganda, nós não precisamos comercializar o Evangelho. Nós temos sim que usar a única ferramenta que Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo agindo em nós, nos trazendo os dons do Espírito, que é tão importante, Nós cremos na contemporaneidade dos dons. Cremos que os dons não se cessaram, mas eles estão prontos para serem usados na igreja hoje. Mas eu digo mais, e agora citando o apóstolo Paulo, os dons, eles são importantes, mas eles não são eternos. O que é eterno é o fruto do Espírito Santo. E se há uma coisa que o mundo tem nos cobrado, e agora eu estou falando com a igreja de Cristo, agora eu estou falando com aqueles e aquelas que se consideram igreja de Jesus, a maior cobrança que essa sociedade secular, essa sociedade que deliberadamente, que de sã consciência escolhe não ter Deus na sua vida, essa sociedade tem uma pergunta para fazer para nós. É por isso que eles não nos entendem. E eles estão sempre de olho em nós e prestando atenção em nós e percebendo um abismo enorme entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. Há um abismo, uma incoerência. E o Espírito Santo é aquele que traz coerência à nossa existência. É aquele que nos coloca no nosso lugar, que é aos pés da cruz. Quando houver quebrantamento, quando houver arrependimento, confissão de pecado, entrega total, humilhação diante do Senhor, então o caminho está pavimentado e preparado para a ação livre do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não pode agir enquanto a nossa natureza humana estiver reinando, enquanto tiver um rei soberano aí dentro chamado eu,
dirigindo a nossa vida, o Espírito Santo não pode fazer nada. Mas no momento que nós reconhecemos isso, admitimos isso e nos arrependemos e entregamos tudo nas mãos do Senhor, aí vem o verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento começa pelo lado de dentro, não é pelo lado de fora. O verdadeiro avivamento começa pelo lado de dentro, transformando o caráter da vida, e não apenas comportamento. O comportamento é resultado de caráter. E enquanto as pessoas estão tão focadas no comportamento, o Evangelho aponta o caráter. O que precisa ser mudado é o caráter. Quando você é o que você é, em todo tempo, uma única pessoa, em todo tempo, em todo momento. E aí você chega diante do Senhor e diz: eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. E aí o Senhor não resiste, porque o Senhor não resiste um coração contrito e compungido. E aí vem o Espírito Santo de Deus e faz morada. Mas não é apenas morada, Ele precisa presidir os nossos corações. Quanto mais eu caminho, quanto mais eu ando, mais eu percebo a necessidade do Espírito Santo de Deus na minha vida, o quanto que faz falta, o quanto que é precioso isso, o quanto que nós precisamos disso. Que Deus nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos livre das doutrinas, que o Senhor nos livre dos ensinamentos dos homens, que o Senhor nos traga de volta para o Evangelho, para a simplicidade do Evangelho, para aquilo que Jesus deixou tão claro. Nós precisamos voltar e sentar na frente dele e dizer: Jesus, fala comigo, assim como o Senhor falou com os seus primeiros discípulos. E é exatamente isso que ele vai falar conosco. Eu quero orar com você e quero pedir que o Senhor esteja abençoando a sua vida e o seu coração nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, participar desse momento da Tua igreja, no momento atual. Senhor, eu te agradeço porque de fato é um privilégio. Nesta hora, foi para esta hora que o Senhor levantou a Tua igreja. E é para esta hora que nós estamos aqui, nos submetemos a Ti totalmente e dizemos ao Senhor: usa-nos para a Tua glória, usa-nos para a Tua glória, ajuda-nos a entender os ensinos do Espírito Santo, livra-nos das doutrinas humanas, livra-nos das confissões humanas, livra-nos, ó Pai, dos paradigmas humanos, e leva-nos para o centro do Evangelho. Gera em nós quebrantamento, arrependimento, para que então o nosso coração esteja sendo preparado para receber a presidência total do Espírito Santo, para que todo o nosso coração seja Teu, e não apenas uma parte, mas toda a nossa vida seja Tua, que nossa vida no dia a dia seja a expressão da Tua vida em nós. Emanuel, Deus conosco, Consolador, guia maravilhoso e santo, nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos. Seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo nesta igreja, seja bem-vindo à tua igreja, seja bem-vindo no meio do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre o seu coração e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Nós estamos aqui no novo espaço dentro da área da Betânia, não é? Já fazendo um teste. Na verdade, o que nós estamos fazendo é um teste, não é? Esse encontro é o primeiro que a gente faz aqui dentro da nossa nave principal. Então é apenas um teste, eu não sei como é que chegou para você aí, eu espero que tenha chegado bem. Pedimos a você muita paciência, nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso, com todo esse momento, que na verdade a Betânia começa a pensar, a liderança da igreja começa a pensar no retorno do encontro presencial. Então há um processo, há uma caminhada para nós chegarmos até lá. Você vai ficar sabendo que nós vamos informá-lo, né? Nós vamos mantê-los informados. Nós estamos tomando todas as medidas necessárias, todas as medidas de segurança para dar liberdade àqueles que quiserem vir. Em número obviamente reduzido, todo mundo sabe disso. Você procure se informar, isso vai facilitar muito para nós, não é? Porque para evitar de qualquer tipo de constrangimento, a gente tem que deixar as pessoas muito à vontade e seguras. É isso, nós queremos ir muito devagar nesse ponto. Nós queremos ir com muita calma e queremos que vocês nos acompanhem. O culto online vai continuar normalmente
normalmente os cultos online, entendeu? Até porque muitas pessoas vão preferir vir depois, com muita calma, e a gente entende tudo isso. Se tem algo que nós queremos tratar aqui é com muita leveza, como tudo que se faz na Betânia. A visão é a leveza, a tranquilidade. Ninguém aqui tem que nada, não é obrigado a nada. Você está entendendo? É bom deixar isso claro, né? Nós queremos realmente fazer a coisa com tranquilidade, com leveza, no seu ponto, na sua hora. Então nós vamos preparando o ambiente, pensando. Quando chegar na hora, então, você vai ficar sabendo. Muito obrigado pela sua atenção. E eu queria falar um pouquinho da nossa campanha de alimento, que é essa coisa chamada fome não para nunca, né? Gente, você precisa saber disso, da alegria que é uma pessoa que vem aqui buscar a sua cesta. Eu queria que você estivesse aqui comigo, eu queria que você estivesse aqui com os nossos voluntários, na hora que eles entregam a alegria. Pessoas dos 4 cantos dessa cidade vêm aqui receber. Então vocês, olha, eu tenho tantos amigos que participam aqui do nosso culto online, que são de fora, moram na Europa, moram nos Estados Unidos, que acompanham a Betânia. Gente, ajude a gente. Eu sei que para vocês isso não vai ser uma coisa tão pesada. Pode mandar qualquer oferta para nós nessa conta, que vai nos ajudar, entendeu? Vai nos ajudar a levar comida para as pessoas. E tem mais uma coisa que nós estamos fazendo agora, é a campanha do agasalho. Vocês que estão no hemisfério norte sabem que aqui no hemisfério sul chegou o inverno, não é? Então agora é a hora de agasalhar as pessoas. E ontem eu dei mantas para uma família, 2 famílias. Ganhamos mantas essa semana, 20 mantas. E ontem foram as primeiras 3 mantas para uma família que recebeu com tanta alegria. Gente, uma mantinha simples, de solteiro, uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. E eu estou pedindo mesmo ajuda, porque não é para mim. Eu estou pedindo para pessoas anônimas, que eu não conheço. Pessoas que passam por necessidade e nós não temos perguntas a fazer. Nós não queremos fazer perguntas para elas do tipo, você é dessa igreja ou daquela igreja? Não é essa. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é ajudar pessoas, é amar pessoas que Jesus ama. É servir pessoas que Jesus ama. É para isso que nós estamos aqui. A igreja serve para isso. Então, o meu convite é para a igreja. Presta atenção, você é a igreja de Jesus, não importa onde você esteja, você é a igreja de Jesus, então venha nos ajudar. Está aí o endereço, de maneira fácil, simples. Você vai lá, faz a sua ajuda. Não é? Desculpa, eu nunca fui tão claro, eu acho, não é? Eu nunca fui tão contundente, tão claro. Sabe por quê? Porque a gente começa a perceber a necessidade, nós queremos ajudar mais. Aí a gente olha para a despensa, vê que vai diminuindo o número de cestas, entendeu? E o coração vai apertando. Então é por isso que eu estou sendo muito sincero com você. Eu estou abrindo o meu coração com você para falar isso. Graças a Deus, as despesas, como você viu, que o Rafael falou aqui no começo desse encontro, as despesas que mantêm a Betânia estão pagas, graças a Deus, no mês de maio. Então nós não estamos pedindo para despesas da igreja, nós estamos pedindo para gente de fora, para ajudar pessoas de fora, que estão passando necessidade e precisam da nossa ajuda. Eu conto com você. Um beijo no seu coração e até o próximo sábado, quando estaremos juntos, com a graça de Deus. Que Deus nos abençoe. E na semana que vem, no final de semana que vem, nós vamos estar fazendo a nossa ceia online. E você já deve se preparar nessa semana, preparando e comprando os elementos, o pão e o vinho ou o suco da uva, preparando a sua família, porque no próximo final de semana nós vamos servir a ceia do Senhor. Um beijo no seu coração, muito obrigado e fiquem na paz e um feliz dia de Pentecostes para todos nós. Que na sua família haja um Pentecostes, que no seu coração haja um Pentecostes, porque em havendo um Pentecostes no coração das famílias, haverá um Pentecostes no coração da igreja. Que Deus os abençoe e vos guarde. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado. Eu navegarei no
desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu